Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Hoje, Luizima Soares e eu, Luciane Carris, vamos conversar sobre política e eleições, mais especialmente sobre a participação feminina na política. Para tanto, vamos conversar com Luciana Queiroz, que é professora de História e também candidata a prefeita de Saquarema. Saquarema, que é um município aqui no Rio de Janeiro, reconhecido internacionalmente como capital do surf e também pelos campeonatos de vôlei. Luciana, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, seja super bem-vinda. E então, você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua relação com a política e como você entrou nesse universo e o porquê de se candidatar aí em Saquarema? Bom dia, gente. Meu nome é Luciana de Queiroz Pinto, eu sou professora e sou historiadora também. No momento eu faço doutorado em História Social do Território. Então, por conta da minha formação, eu já me enveredei muito para os temas políticos, porque acaba que os assuntos que a gente escolhe dentro da faculdade sempre tem um cunho ali, sempre tem uma relação com algum viés político, né? E ainda mais quando você fala de sociedade e território, que é algo que eu estudo desde a graduação. Eu estou estudando esse tema. Mas o meu gosto pela política vem desde a infância. A gente morava em Saquarema, né? É uma cidade muito pequena. A nossa cidade não tem nem 100 mil habitantes. É uma cidade no litoral do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E a política aqui faz parte da nossa cultura. Assim, é muito ativo. A cidade é muito ativa politicamente. Faz parte, por exemplo, a cada 2 anos, né? Todo mundo se reúne na praça da cidade, na padaria da praça. A cada 2 anos ali você vê uma movimentação diferente na feira. Todos os feirantes já sabem que naquele período a feira fica muito mais movimentada, que já é um espaço tradicional na cidade. Embora ela seja pequena, ela tem um ambiente político muito intenso. Para vocês terem uma ideia, atualmente, né, a nossa cidade ela é uma das menores da região dos Lagos, mas nós temos 2 deputados estaduais e um deputado federal, o que mostra, né, uma característica da força política e da movimentação que a política tem na cidade. E aí, dessa forma, a gente cresceu nesse ambiente. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Porque teve comércio. E aí o comércio é o setor mais produtivo da nossa cidade, é o terceiro setor, que é o comércio e a prestação de serviço, ele é o que mais movimenta a economia da nossa cidade. E aí minha mãe, como comerciante, conhecia muita gente. O comércio aqui é bem intenso. E a gente sempre participou. Eu pequena, me lembro da mesa, assim, né? Eu tenho aquelas memórias afetivas da minha mãe naquelas mesas enormes, cheio de gente sentada, elaborando assim, vamos tal, como que vai ser o comício antigamente? A gente ia nos caminhões, sabe? Nos bairros, aí ia com aquelas bandeiras, tocando música. Agora a lei mudou, gente. Mas assim, imagina no interior que não tem o que fazer, as pessoas poderem ir em cima de um carro, em cima de um caminhão, tocando música, com bandeira. Imagina você com 8 anos. Aquilo era uma festa. Aí tinha música, aí tocava banda, tocava forró. Aí, antigamente as coisas eram mais abertas, tinha leilão. Aí, quando tinha festa do padroeiro da cidade, a gente tem uma cidade muito católica, né? Nós temos 2 feriados gigantescos aqui dos santos padroeiros, né? A gente vê uma cidade, tem 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, festa a cidade, né? E aí todo o núcleo de Bacaxá, que é o segundo distrito, todo mundo vem pra cá. Aí os políticos doavam boi, bezerro, aí fazia aqueles bingos. Gente, era muito interessante, assim. Eu tenho uma memória muito legal dessa época. E isso você, por ser afetivo, né, gostar, isso fica dentro de você, né? Faz parte das suas memórias, da sua bagagem. E o outro feriado é o 8 de setembro, é o dia da padroeira oficial da cidade, que é a Nossa Senhora de Nazaré. Também tinha todo esse universo. Quando eu digo que faz parte da cultura, porque ela está integrada mesmo nos hábitos e nos costumes da população de Saquarema de modo geral. Eu tinha a minha memória, a minha vivência da infância, da adolescência, e quando eu fui estudar, acabou que eu entrei no universo da política na parte teórica, né? Mais da fundamentação, do embasamento. Como eu fiz história, a gente começa estudando logo filosofia, sociologia, né? A história antiga clássica da Grécia, onde as primeiras organizações políticas surgiram, porque eu comecei nessa trajetória. Mas quanto a ser candidata a prefeita, eu já venho, né, atuando, ajudando, né? E sempre muito crítica, fiscalizando,
porque quando a gente entende, né, o nosso papel de cidadão, estou sempre fiscalizando, olhando, né? E chegou um momento que eu percebi que aqui na nossa cidade era um pouco do quadro que eu ensinava para os alunos. As mesmas famílias governam há 30 anos. Dou aula de história, né? E a gente ensina para os alunos que coronelismo, volta de cabresto era uma coisa que tinha lá no século XIX e tal. E aí quando a ficha cai, que você ainda está no mesmo ambiente do século XIX, aí eu falei, caramba, gente, que loucura. Aí fui conversar com meu filho e tal. E aí você vê que tem outras pessoas que pensam como você, que você não é louco, né? Que você não é maluco. Não, agora acho que é o momento da gente fazer parte da transformação. E foi assim. Legal, Luciana. Eu vou dar continuidade aqui. Uma das coisas que mais me inquietam é o uso das mulheres como laranja para cumprirem a cota exigida por lei. Partidos pegam mulheres para as quais eles pagam um valor, mas elas não estão ali para serem eleitas. Seria só para cumprir cota mesmo, que alguns partidos fazem isso? Como que você vê essa prática? Eu acho que isso ficou muito evidente em 2018, mas hoje, diante do quadro político de 2018, que a gente teve uma quantidade enorme de mulheres laranja, o Ministério Público já verificou isso. Para as eleições municipais de 2020, o partido já recebeu, pelo menos a nível de Rio de Janeiro, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro já emitiu nota dizendo: vou fiscalizar todas as mulheres que estão inseridas no TSE como candidatas, sejam candidatas no pleito do Legislativo ou do Executivo. Então, o que cabe ao Judiciário, eu acho que hoje ele está fazendo, porque, infelizmente, né, para que haja uma fiscalização maior, para que a lei realmente se cumpra, para que haja um cumprimento da lei, precisou acontecer o caos de 2018. Eu acho que é a grande referência do que você falou, de mulheres laranjas na participação política. E eu acho interessante porque ainda, diante de toda essa fiscalização, Lu, eu vou falar por Saquarema, tá? Eu vou falar do meu lugar de fala. Embora tenha toda essa fiscalização que está acontecendo, porque nós estamos no processo eleitoral, né, no pleito, ainda você vê isso. Mas qual é a nossa esperança? Que o judiciário atue fortemente para combater isso. Porque é o judiciário que vai chegar ali e vai advertir o partido, vai advertir a candidata, vai cobrar multa. Por quê? O partido recebe um fundo, hoje, pela lei, um fundo só de participação política por gênero. O pessoal fala que é a lei da mulher, né? A lei da participação da mulher na política. Quando a gente liga para o contador e fala assim, não, a conta da mulher, a lei não é só para a mulher, a lei é por gênero. É 30% do gênero, feminino ou masculino. No nosso caso, no caso do nosso partido, da nossa chapa, nós temos a maioria, 60% de mulher, 66% de mulher, e o homem é uma minoria aqui no nosso partido. Porque a gente entende que hoje as mulheres precisam, e na nossa cidade, aí eu já vou falar do censo do IBGE, as mulheres são maioria, então as mulheres como maioria e uma democracia representativa, elas precisam ser mais representadas por serem maioria. Agora, os partidos também têm que ter essa transparência, né? E aí, por isso que o judiciário tem que atuar junto, porque a gente tem uma história, uma trajetória política de muita corrupção. E quando você fala das mulheres laranja, ela é um reflexo disso. A lei foi criada para estabelecer a participação política da mulher, nem que fosse 30%. Mesmo nós somos a maioria da população brasileira, gente. Mas é um universo completamente masculino. Ontem participei de um debate, só tinha eu de mulher. Então, para a gente ver que é um universo masculino. A lei foi criada para isso. Mas as próprias instituições políticas, que são os partidos, ainda são administrados, geridos por esses homens da velha política, que muitas vezes têm pego essas mulheres e colocado elas como laranja. Algumas até recebem um dinheiro para poder aceitar, mas o Ministério Público falou que nas eleições de 2020 vai fiscalizar, e uma das coisas, eu não sei se vocês sabem, quando a gente agora está fazendo a inserção dos dados do candidato no TSE, ele pede as redes sociais que você vai usar, porque foi assim, né, foi um divisor de água o uso das redes sociais em 2018. Porque pelas redes sociais ele vai fiscalizar e a candidata atuou politicamente. Porque quando vem, o partido manda fazer um material gráfico, e aí vem escrito assim, fez 80 mil panfletos. A nota da gráfica não diz assim, qual o panfleto da candidata mulher e qual que é do candidato homem. Então era uma forma também de ludibriar o judiciário, porque você não precisava dizer se você fez panfleto, fez material gráfico para aquela candidata X. Mas com a rede social, o Ministério Público hoje, além da fiscalização de material gráfico, ele pode verificar. Então, quando você vai inserir os seus dados, ele pede para você colocar. Você vai usar onde? O Twitter?
Coloca aqui o link. Você vai usar o quê? O Instagram? Coloca o link. Então, eu acho que isso são passos lentos de transformação, sabe? Lu? Mas eu acho que já mostra uma mudança e uma fragilidade nessa estrutura patriarcal. Então, Luciana, tem uma coisa que nos chama muita atenção, é a quantidade de partidos no nosso país que são permitidos. São duas questões que eu penso. Uma, se não é uma forma também de desviar os fundos eleitorais, é uma questão. E uma outra que me veio à cabeça agora, em mente, que temos, acho que 35 partidos, né? Eu li que temos 35 partidos hoje no país autorizados, que foram autorizados nesse ano, mais alguns. Eu me indago quais têm verdadeiramente ideologias e conteúdos programáticos que são aplicados na prática. Que é uma proliferação de ideologias, de partidos distintos, né? Como você observa isso? Vou falar até como historiadora. Como nós viemos, nossa democracia ela é muito recente, a nossa reabertura política ela é muito recente. A nossa Constituição ela foi criada em 88. É muito recente, gente. É depois do que eu nasci. Eu nasci em 78. Então, por um conceito histórico, a nossa democracia é um bebezinho. E quando em 88 eles fazem a Constituição, e ela é chamada Constituição Cidadã, porque ela prezava, acima de tudo, o respeito, a igualdade. Ela é um modelo para o mundo, a nossa Constituição. Pode não estar sendo cumprida, e aí cabe ao judiciário fazer valer a lei. Mas ela é um modelo de legislação para promover a igualdade, o respeito, né, a justiça social, a transparência, por isso ela é apelidada de Constituição Cidadã. E aí eu vou entrar na questão dos muitos partidos políticos, porque durante o período da ditadura, que você teve décadas de autoritarismo, né, você não tinha o pluralismo político. E aí, quando você tem um monte de pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram torturadas, pessoas que tinham seus ideais diferentes da lógica governante, quando essas pessoas conseguem, né, de alguma maneira, acabar com esse período ditatorial, elas se veem num momento de querer, sabe quando você quer conquistar o mundo? E aí a Constituição começou a permitir esse pluripartidarismo. Por quê? Porque durante o período da ditadura, você não tinha essa quantidade de partidos. Eles caçaram os partidos. A partir de 88, você tem essa liberdade plural de estabelecer os partidos políticos. Alguns que caíram, né, na ilegalidade, outros que vão surgir dos movimentos, que eram movimentos de luta contra a ditadura, que são muitos dos partidos de esquerda, partidos que, no período da ditadura, eram um partido único, e vai se desmembrando após a Constituinte de 88, e aí, com isso, você vai criando um monte de partidos. Só que chegou um ponto, como você disse, que tem partido demais. E aí o judiciário tem que entrar. Eu estou falando nisso porque a gente tem que entender, né? É importante a gente ressaltar as esferas do poder. E aí agora você não pode mais montar um partido de qualquer jeito. Antigamente tinha mais facilidade. Na primeira década, né, após a Constituição, você teve mais facilidade. E aí você tem inúmeros partidos surgindo. Agora é mais difícil. Agora os que tem, eles quando tem muito escândalo assim de corrupção, de filiados presos, eles mudam de nome. Tem partido que já mudou de nome 3 vezes em uma década, sabe, gente? Aí, às vezes, eu falo assim, não, aquele partido tal não já mudou de nome. Ai, meu Deus, desculpa, já é outro nome. Aí você pensa que é outro partido. Não é. Às vezes está acontecendo isso. Mas vou dar um exemplo para você, do próprio presidente Bolsonaro. Ele foi eleito, né, pelo PSL, como, né, vocês sabem. E aí, no momento ali da caminhada dele, ele saiu do PSL. Hoje ele é o presidente sem partido, né? E ele tentou, quando ele saiu do PSL, o presidente Bolsonaro, ele tentou criar um partido para ele, que é o Aliança Brasil. Ele começou a fazer os abaixo-assinados, mostrou qual era a ideologia que eles queriam, mas ele não conseguiu a legalização do partido dele para esse pleito eleitoral municipal de 2020, que seria muito importante para ele, porque eleições se ganham nos municípios, né? Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque hoje a justiça está mais criteriosa para a formação de partido político. Não quer dizer que não vai acontecer, tá, Lu? Mas que hoje é mais difícil do que antigamente, entendeu? Continuando, como professora de história, como você observa o revisionismo e o negacionismo em relação à ciência, não só no Brasil, óbvio, como também no mundo? A isso tudo se associa ainda a proliferação de fake news na política,
que são enviadas pelos aplicativos e difundidos nas mídias digitais. Como combater isso? Eu acho que existem dois níveis, né? Existe o nível jurídico. Hoje, o Supremo Tribunal do Brasil está preocupado com isso, porque eu vi dois documentários, acho que não sei se eu posso falar, mas existem dois documentários hoje muito importantes para quem está estudando isso. Eu tenho um amigo que está estudando fake news direto, a gente fez até uma live sobre isso. Existe um documentário chamado Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Eu acho que todo mundo hoje deve ver, eu falo para meus alunos, assistam. Fiz um curso também muito importante sobre mulheres na política, no Instituto Alzires, que elas pegam um pedaço para falar sobre isso. E vou indicar um livro para vocês, também muito importante dentro dessa pauta da fake news, que é um livro chamado Engenheiros do Caos. Todos os documentários e o livro, eles têm mostrado a mesma coisa, o quanto a internet pode ser nociva no processo eleitoral. E é o que você falou, é quando a gente trata questão da fake news. E a fake news hoje existe tanto a nível, né, do Supremo Tribunal de Justiça tentando criar uma legislação própria para isso, porque é algo muito novo. No Brasil começou em 2008, mas esse livro Engenheiros do Caos, ele mostra que já é anterior a tudo isso. Ele faz uma década de 2008 com o Obama até 2018 com o Bolsonaro. Então ele pega 10 anos aí, uma década, ele vai perpassando, tanto pelos Estados Unidos como pela Europa, e ele termina aqui no Brasil em 2018 dizendo, olha, a gente não sabe por onde esse caminho vai dar. E aí entra essas esferas. Então, a nível jurídico, o Supremo está preocupado com isso, está procurando criar leis, mas a internet, ela é meio uma amálgama, assim. Você prende ela aqui, mas ela foge pelo lado, sabe? Ela tem como escorregar. E estão tentando criar uma legislação para isso. E também, gente, tem uma CPI mista a nível, né, do legislativo tentando criar uma legislação para isso. Mas como não existe ainda, você já vê isso nas eleições municipais. Eu já percebo isso aqui em Saquarema, porque fake news ela é um conceito aberto. Ela não é só a mentira em si, ela pode ser uma manipulação da verdade, né? Você recorta um pedaço de um fato, coloca ali, né? E dentro desse recorte você cria uma nova verdade. E você também pode criar uma mentira completa, como a gente viu na eleição de 2018, uma madeira de pênis, né? Aquelas coisas loucas. E uma das coisas que você vê é quando foi exigido do Facebook dizer, olha, as próprias empresas, né, falaram, se vocês não começarem a controlar isso, a gente vai parar de patrocinar vocês. E aí, sim, quando doeu no bolso do Facebook, eles falaram, não, agora a gente tem que dar uma pausa. Nesse momento que saíram várias páginas do ar, páginas que foram criadas para espalhar fake news. Você tem aí agora a própria rede, né, a rede social, o Facebook, o Instagram, tentando controlar isso. Hoje, se você é político e tenta fazer um impulsionamento, como eles fizeram em 2018, de livre acesso, pagaram e fizeram um estrago aí. Se você quer pagar um impulsionamento a nível eleitoral, já existe uma regra própria, você vê. Precisou vir o caos para agora criar uma legislação. Então, hoje já existe uma legislação. O próprio Facebook criou um filtro. Você faz um registro, você bota seu CNPJ, você coloca toda a documentação ali e eles vão analisar. E quando você vai impulsionar uma propaganda eleitoral, vai estar escrito lá, propaganda eleitoral, impulsionada, né? E é interessante, você tem que mandar para o Facebook, eles ficam no prazo de 48 horas analisando se a sua propaganda contém alguma ofensa, alguma inverdade, para depois liberar. Então você já vê que é uma evolução. Conteu? Ainda não. Posso te dar inúmeros exemplos aqui de Saquarema. Mas já é um passo. E brasileiro é tão criativo, Lu, que eles, quando estão sendo fiscalizados pelo Facebook, eles jogam no WhatsApp. Brasileiro é criativo, né? A gente tem que usar a inteligência dele pro bem, mas às vezes não. E eles jogam pelo Zap. Essa semana, na nossa cidade, jogaram um vídeo no WhatsApp contra a candidata à reeleição aqui. As pessoas ficaram imersas naquele vídeo de, sei lá, 40 segundos, que está desmontando as estruturas de alguém que achou que estava na soberania. Então, assim, não tem autoria, né? É tudo disseminado. Não diz quem foi, né? Não, nada, e vai. Então, ainda o WhatsApp não tem controle, gente. Não tem. Quanto a fake news. Mas as redes sociais hoje, Twitter, Facebook, Instagram, essas mais públicas, que são empresas que tomam conta, já conseguem filtrar. O WhatsApp não consegue ainda. Embora o WhatsApp seja
da mesma. Agora, quanto à questão do anti-ciência, o pessoal terraplanista, que a Lu perguntou, eu até, quanto historiadora, estava me lembrando, estudei em 1904, a revolta da vacina, né? O povo carioca, gente, Rio de Janeiro é uma coisa muito louca, a chapa é quente mesmo. O povo não queria se vacinar, gente. Oswaldo Cruz em 1904. E aí você está em 2021, o povo fala, não, eu não acredito, a Terra não é plana, a Covid é uma mentira, o coronavírus não existe, é só uma gripe, que não sei o quê. Ah, não, ó, os caixões estão sendo enterrados vazios. Mas isso eu acho que é um reflexo da má qualidade da educação. Que embora a gente possa ter passado mais de um século, a nossa educação está muito distante do que pode ser feito. Se você conversa com uma pessoa de primeiro mundo, né, que a educação tem uma qualidade melhor, o índice desse pessoal negacionista é menor. Existe? Existe, mas é muito menor. Aqui não, as pessoas acreditam muito rápido, porque tem um senso crítico muito pequeno, muito frágil. A dificuldade é a falta de conhecimento. Se passarem uma notícia dessa, automaticamente você já tem um filtro, que você tem um esclarecimento. Quem não tem, a gente tem um Brasil de pessoas alfabetizadas, mas são analfabetos funcionais. A gente não ensina os nossos alunos a fazer reflexão na escola. Isso deveria ser desde a base. E como professora posso te dizer, é muito mais decoreba para passar do que análise crítica. Então isso se reflete muito a partir do momento que você tem pessoas que acreditam em tudo que estão vendo. Então, a gente se encaminha para a última questão, último ponto, né, da nossa conversa. Então, a gente gostaria de saber qual é a filosofia do seu partido, longevidade, dissidência, origem, coligações. O que você pensa do presidencialismo de coalizão e como você acha que as mulheres poderiam aumentar a participação na política? E você percebe, já sentiu, passa por algum tipo de preconceito por ser mulher e ser candidata? Como você lida com isso? Com o machismo, porque como você falou muito bem no início, durante muitas décadas a política foi considerada um assunto exclusivamente no universo masculino. Hoje observamos não só mais mulheres, mas também negros, homossexuais, trans, etc., na política. Para finalizar, como você pensa essa representatividade hoje no Brasil? O Supremo agora, durante esse período eleitoral, já era algo que já vinha sendo discutido, e para as próximas eleições vai ficar mais evidente, tá? Nós já temos a questão do gênero, né, de mulheres, 30% no mínimo, e agora eles vão estabelecer para negros também. Quando você faz o registro do candidato, ele vai perguntar a raça, a etnia da pessoa. Antigamente você colocava por uma mera questão de formalidade. A partir de agora, eles também estão estabelecendo o critério da cor. Por quê? Porque nós, embora possamos ser negros e mulheres, a maioria da população brasileira, nós somos a menor quantidade na representação política. E buscando esse princípio da igualdade, que é o princípio constitucional, já tem esse olhar voltado para que haja pelo menos uma quantidade mínima de negros atuando politicamente. O meu partido, existe um grupo chamado Movimento Negro, que é um grupo de pessoas que atuam politicamente, socialmente, por políticas públicas voltadas para a população negra, que se identificam com a ideologia do partido e estão ali, entrando nesse espaço político para buscar que tenham mais políticas públicas voltadas para isso. Porque é muito importante você ter no partido político pessoas que tenham lugar de fala. A gente se preocupe, a gente tenha empatia, a gente pense em maneiras, né, de criar política pública para quem é negro, para combater o racismo. Se a gente não tem um lugar de fala, ainda vai ter uma lacuna entre a nossa prática e a nossa teoria. A gente não tem a vivência. Então é preciso ouvir essas pessoas. E é preciso também trazer essas pessoas para o espaço público. Então, eu acho que essa nova lei, essa nova proposta jurídica de inserir, né, uma cota mínima para negros, eu sou a favor das cotas, né? Isso aí é uma outra discussão, mas eu sou a favor, eu acho que é uma maneira de tentar minimizar as desigualdades. Acho que a tendência é acontecer, como aconteceu mulher e agora negro, a tendência é acontecer com os homossexuais, com os trans. Por quê? Porque uma sociedade tem que ser eclética. Mas não acredito que até o final desse governo federal vá acontecer esse processo. Por quê? Existe uma pressão muito grande, né, de uma população conservadora
que esse governo representa, que quando você fala de homossexualismo, embora seja a Constituição garanta o direito a todos iguais, você tem um conservadorismo ali muito forte, um apoio muito forte de determinadas instituições e setores. Eu não acredito que essa mudança alcance já o grupo dos homossexuais, dos trans, né? Da galera LGBTQI+. Mas acho que é um processo. Quando você estuda a história do Milk, que foi um político nos Estados Unidos, eu sempre passava para os meus alunos, Harvey Milk, que ele fala que a liberdade não pode ser silenciada. É o primeiro político do mundo que fala, não, eu sou gay, eu sou político e vou lutar pelo gay. E ele é assassinado pelo conservador, né? Eu gosto muito da história do Milk. Você vê, isso ele está lutando há décadas atrás nos Estados Unidos. A gente aqui teve uma liderança, um expoente que se posicionou, que foi o Jean, hoje nem está mais no Brasil, né? Nem está mais dentro da esfera política, mas já foi um começo. E a gente viu o quanto ele sofreu, quanto ele sofre ainda, né? E por que ele está fora. Você tem já, nos partidos, esses grupos, esses segmentos, como eu falei, do movimento negro, do movimento LGBTQI+, você já tem. Mas as mudanças sociais, Lu, elas são muito lentas, né? Então não sei quando vai haver uma democracia representativa verdadeira para a nossa sociedade. E principalmente porque nós fomos construídos, a nossa cultura foi construída sob o pilar do catolicismo, que foi, junto com os portugueses, veio a Companhia de Jesus. E por conta disso, a nossa cultura está muito abraçada. Embora você veja a Constituição diz que o Estado é laico, mas na primeira página lá do preâmbulo fala de Deus. Se é laico, não podia estar o nome de Deus ali, porque Deus é uma referência religiosa. Por conta dessa tradição cristã, católica, né? Essa tradição histórica da nossa construção cultural, acho que essa questão do homossexual ainda vai ser difícil romper. Mas eu acho que a gente tem que lutar para acabar com o preconceito, porque já é constitucional. Mas enquanto você está falando da origem do partido, da filosofia, né? Das coligações. O nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, PSB, nosso preceito, né, é o socialismo democrático. É que o pessoal às vezes diz assim, vocês são de esquerda, os esquerdistas são os comunistas que queimam a igreja. Aí essa semana eu tive que responder assim, muito gentilmente, né, um pastor que me mandou uma mensagem, aí eu escrevi para ele assim, você sabe que eu sou historiadora, né? Aí ele quis me dar uma aula de ideologia política, eu falei assim, tá bom, querido, muito obrigada. E o socialismo democrático, aí ele colocou que o comunista queimava a igreja, que matava os cristãos. Aí eu falei, mas você sabe que eu sou da Assembleia de Deus, né? Eu sou do Partido Socialista Brasileiro e sou da Assembleia de Deus, né? E não é um paradoxo, porque o socialismo, né, do nosso que a gente acredita é o socialismo democrático, ou seja, a gente acredita na democracia, a gente acredita nas eleições, na representatividade, mas o preceito do socialismo é a ideia original do social, que é o quê? Combater as desigualdades, tentar pegar a grande parcela da população brasileira que é pobre e criar políticas públicas para que essa população pobre tenha mais acesso e mais oportunidade para ter uma vida melhor. E às vezes as pessoas, por essa falta de informação, eu acho que a escola peca muito nisso, porque não dá formação política para os alunos. Eu estou ensinando para os meus alunos no 7º ano divisão dos 3 poderes, e os alunos falam assim, é mesmo, professora, que isso, eu não sabia. Explicando a importância do legislativo, a importância do voto para deputado. Você vê que é uma coisa tão simples, mas as crianças ainda precisam um pouco mais dessa base de formação política. Em relação ao ambiente ser machista, eu já falei para você, eu acho que cabe a nós, né, mulheres, ocuparmos o nosso espaço. Ontem eu falei para uma professora de história assim, a cidade é nossa, vamos conquistá-la. E eu vou falar para você isso também, o mundo é nosso, nós somos a maioria do mundo, vamos conquistá-lo. Acabou o tempo da gente ficar calado. As sufragistas morreram, muitas delas no século XIX, e elas marcaram o mundo queimando sutiã. Hoje a gente não precisa mais disso, mas hoje a gente tem força e tem voz. Você está usando o seu espaço de fala, eu estou usando o meu, a outra Lu está usando o dela, e a gente vai mudando os processos sociais. Então, o que a gente tem que fazer hoje é não se calar, para poder a gente realmente fazer parte dessa mudança. Eu queria te fazer mais uma pergunta que não está no roteiro, mas que é meu objeto de estudo. E como Saquarema é litoral,
eu gostaria de saber de você se há comunidade pesqueira aí e se para essa comunidade pesqueira há alguma política pública de manutenção mesmo, porque eu estudo os pescadores artesanais em Copacabana e a gente tem um processo de falta de política pública muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você contrapor o Rio com Saquarema, que são dois universos completamente diferentes em quantidade de pessoas e também na questão econômica, o que Saquarema tem com relação a essas comunidades? Gente, que incrível. No mestrado, eu conheci uma menina que fazia um estudo sobre a comunidade pesqueira em Niterói. Ela era de geografia, muito legal. E ela me ajudou muito, tá? Porque os conceitos de território eu aprendi com essa ideia dos pescadores. Mas vou te dizer, a nossa história, a história da nossa cidade se constrói sobre os pescadores, tá? A gente tem a lagoa, que recebe água do mar, e a história de Saquarema é que esses pescadores encontraram a santa, a padroeira da cidade, colocaram num lugar e a santa aparecia no outro. Então a nossa história, ela está intrínseco, junto ali, junto com os pescadores. E durante muito tempo é uma lagoa que tem um potencial gigantesco. Mas como a nossa cidade cresceu de uma maneira meio que desordenada, todo o litoral em volta da lagoa, onde a cidade se desenvolveu, o esgoto escoa, ele cai para dentro da lagoa. E aí precisa, né, que essa água seja renovada constantemente pelo mar. A falta de política pública em relação à proteção do meio ambiente e em relação à comunidade pesqueira tem feito com que a lagoa fique muitas vezes assoreada ou poluída, com mortandade de peixe e os pescadores muitas vezes passando por dificuldade. Outra coisa, a gente tem uma colônia de pescadores, que seria um núcleo, né, que faria essa interligação do poder público com esses profissionais. Por uma má conduta, né, das lideranças, essa colônia de pescadores foi meio que vendida, alugada por uma região ali de São Pedro da Aldeia. Então, a colônia dos pescadores de Saquarema hoje, que seria esse núcleo voltado para a proteção da lagoa e para a proteção do trabalhador pesqueiro, e que buscasse, junto à prefeitura, junto ao poder público, políticas públicas para desenvolvimento da pesca, porque a gente tem um potencial gigantesco, porque eu estou enfatizando aqui para você a lagoa, eu não estou falando para você dos quilômetros gigantescos que nós temos de praia. Então, tirando toda essa estrutura de litoral, das praias e das outras lagoas, e também da água doce, que tem peixe aqui, porque a gente tem uma serra com nascente, que tem peixe de água doce, para você ver como a nossa cidade é, que a gente também poderia falar sobre isso, que também não deixa de ser, né, atividade pesqueira, envolvendo a questão do peixe, não tem. Porque quem fazia esse vínculo, Lu, buscando, entendendo a realidade do pescador de Saquarema e buscando junto ao poder público, seria a colônia dos pescadores, que promoveria atividades, buscando renovação, qualificação desses profissionais, né, uma modernização do equipamento, uma cooperativa para que pudéssemos, a gente produz sardinha, por que não fazer uma cooperativa de produção de sardinha para que a gente possa vender para as fábricas de sardinha? Outra coisa, porque se a gente tem uma colônia atuante, né, e com autonomia, que não é mais o caso aqui, a gente junta esses pescadores, buscando junto à Secretaria de Cultura e de Turismo, né, fazer festivais gastronômicos de alimentos voltados pelos com frutos do mar. Mas a falta de olhar, hoje você tem pescadores quase passando fome em Saquarema e recebe muitas vezes um auxílio, um subsídio ínfimo, com material completamente debilitado, assim, muito ruinzinhos. Você também está desmerecendo uma cultura tradicional, que deveria ser exaltada, deveria ser, sabe, os nossos alunos da escola deviam ir na colônia dos pescadores, conhecer como se fosse um museu, sabe? Ter uma aula ali de artesanato, porque o cara fica aqui na praça, cara, fazendo rede. Então, tudo isso teria que ter esse olhar do poder público, mas teria que ter esse nicho, esse núcleo que faz essa interligação. Nós temos hoje uma secretaria aqui na nossa cidade, chamada Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Quando você mistura também muito, Lu, você não atende nenhum nem outro. Entendendo o potencial pesqueiro do nosso país e da nossa cidade, tinha que ter uma secretaria só de pesca, porque você ia movimentar a economia de um jeito, porque você está interligado com o meio ambiente, com o turismo, e no final você está gerando uma renda gigantesca para essa galera, e formando novos pescadores. Porque se a gente parar para pensar, do jeito que está, a gente está correndo risco de acabar daqui a algum tempo com essa cultura tradicional. Querida, muito obrigada por você se disponibilizar a vir conversar conosco. É sempre muito bom falar com mulheres
sobre política, especialmente. As suas explanações sobre a pesca me deixaram, ao mesmo tempo que triste de saber da situação, contente de saber que você tem consciência dessa situação e que isso é possível de ser mudado. Muito obrigada, boa sorte nas eleições. Esperamos encontrá-la fisicamente depois desse processo todo. Eu corroboro com as palavras da Lucimar. Boa sorte na campanha, boa sorte nas eleições. E foi muito bom conversar com você e conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre o que você pensa, sobre as mulheres na política, sobre a política no Brasil, o que você propõe para a sua cidade, que é uma cidade lindíssima. Eu adoro Saquarema, não vejo a hora de poder voltar a visitar, né? Por conta dessa pandemia a gente está meio recluso, né? Não pode. E retomar também o potencial turístico, né, de Saquarema. Depois da pandemia também é uma questão muito importante, eu acredito, na sua pauta, né? Bom, muito obrigada. Se tiver alguma coisa mais a falar, fica à vontade. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Pelas duas luzes. Quero agradecer de verdade, dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui participando, não por expor as minhas ideias, mas por estar dialogando com mulheres. Mulheres inteligentes que estão aí hoje divulgando, difundindo conhecimento e buscando, né, mais espaços. Então eu fico muito feliz de verdade, quanto mulher, quanto historiadora, e dizer para vocês que assim que vocês tiverem oportunidade, vocês venham em Saquarema, para a gente passear pela lagoa, conhecer a Lagoa de Jacarepiá, que os jacarés estão morrendo, mas ainda tem um pouquinho lá, conhecer toda a dimensão dessa natureza riquíssima que a nossa cidade tem a oferecer e que às vezes está sendo mal aproveitada, mas muito obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade e o convite está de pé. Quando quiser, apareça em Saquarema, vem tomar um café com a gente. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!